vão se disponibilizar a estar aqui colaborando com os nossos trabalhos. É seu, fica à vontade. Uma ótima noite a todos. Em primeiro lugar, quem tem que agradecer sou eu, a oportunidade que a casa nos concede, a oportunidade de rever amigos e principalmente a oportunidade da gente refletir cada vez mais sobre essa doutrina que nos esclarece e nos conforta. E dentro destes propósitos, a doutrina espírita tem em alertar o seu adepto, convidar o seu adepto para uma reformulação interior. Sempre as pessoas perguntam, né, qual é a melhor religião? E o espírita, ele diz que não há religião boa ou ruim. Há a que transforma o ser, há o que faz o indivíduo melhor. Então, independente de onde a gente se insira, se a crença que a gente professa não nos transformar, não nos melhorar, ela pouco adianta, independente de sermos espíritas ou de qualquer corrente filosófica ou religiosa. E neste particular, a doutrina espírita, ela traz temas que diz respeito à nossa essência, que diz respeito às nossas condutas e às nossas necessidades. Então a doutrina espírita, ela não salva o seu adepto como nenhuma outra crença o faz, mas ela dá o ferramental, dá os instrumentos, dá os indicativos de qual a melhor maneira de nós agirmos. E não como uma imposição, mas como um convite individual que cada um se utilize, se for proveitoso. Então, normalmente se traz temas que seja útil para uns e para outros. Então, esse mês, que inclusive o irmão na abertura mencionou sobre as depressões, o suicídio, é o mês em que se comemora, nem seria esse o termo, mas se convida à análise sobre os temas de suicídio. E um tema que, quando a gente aborda, de fundamental importância, muitos podem dizer que é a distância, mas isso não me diz respeito, mas é útil, pode não nos dizer respeito hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas não é este o tema que trouxemos para o dia de hoje. Trouxemos um que a gente não pode alegar que em determinadas circunstâncias da vida a gente não esteja envolvido. Este a gente não pode negar, que é o ato de falar de alguém e normalmente falar mal, falar de forma depreciativa, com um julgamento desnecessário, potencializando eventuais erros e até mesmo fomentando algumas inverdades. É o que normalmente se fala de maledicência. Este é um assunto que nós, espíritos aqui da Terra, na imperfeição que nos é particular ainda neste momento evolutivo, vezes e outras somos envolvidos, conversando sobre alguém sem nenhum propósito útil. Falamos porque falamos. Comentários que muitas vezes a gente acha até sem maiores consequências. Às vezes, quando nós não falamos, nós emprestamos o ouvido para aquele que está falando, e no momento em que nós prestamos atenção, aquele outro se sente mais entusiasmado ainda, de continuar com os seus comentários. Só que não é só o fato de falarmos de alguém, não é só o fato de comentarmos o mal. Aqui na abertura, com muita, digamos assim, propriedade, se fala sobre o celular, a perturbação que dá às ondas. Mas nós somos emissoras de ondas muito tóxicas, muito prejudiciais, que são os nossos pensamentos, são as nossas intenções. Nós nos intoxicamos o ambiente e emitimos ondas mentais que varam o universo, até encontrar uma recepção, uma ressonância. Então nós somos aparelhos de emitir energia, assim como nós também captamos energia, que podem ser edificantes, como energias que causam danos irreparáveis a curto prazo e a médio prazo.
e danos que nós somos as primeiras vítimas. E um delas é a maledicência. É o ato de falar de alguém. Eu brincava com o nosso irmão aqui, o André, né, sobre o tema, dizia, é quase uma instituição nacional, né, falar de alguém. Eu digo mundial, porque isso é do ser humano. Isso é do ser humano. E os nobres benfeitores espirituais esclarecem que a nossa história, a história da humanidade foi pautada de intrigas, de maledicências, desde os altos poderes, dos meios religiosos, nos meios familiares, nas grandes empresas. São as intrigas, são a conversinha, né, desnecessária, sem um grau de utilidade. O Espírito de Emmanuel, ele nos alerta que o ato de falar de alguém, né, é render homenagem, é render tributo aos nossos instintos mais inferiores. É a gente renunciar ao título de colaborador de Deus e passarmos a ser críticos de suas obras. E é fácil de entender, porque se aquele que nós estamos falando, que é criatura de Deus como nós mesmos, e nós criticamos, nós estamos criticando o Criador. Somos críticos do Criador. Então nós deixamos de ser colaboradores da obra divina e ao mesmo tempo somos críticos de sua obra. E diz mais ainda, que emite tóxicos sutil que podem trazer prejuízos irreparáveis para o discípulo. As nossas emissões mentais. E normalmente leva a efeitos que ultrascendem a vida presente, que vão além da nossa existência, né? Pelos danos que a gente nem imagina que podem acontecer. E vamos lembrar, né, que Jesus já havia nos alertado sobre isso, sobre o fato da gente emitir, né, sentimentos e pensamentos. Naquela passagem em que ele diz que o que intoxicava o homem, né, não era o que entrava pela boca, mas pelo que saía, né? E claro que Jesus não estava negando a higiene, né, porque naquela época os judeus, né, os antigos, eles tinham o hábito de lavar as mãos até nas refeições, que era salutar, mas não o fato de lavar as mãos, é que eles achavam que lavando as mãos estavam lavando a alma, estavam isento de qualquer mácula, que era um ato exterior. Então Jesus combatia os atos exteriores, aquilo que a gente apresenta para o lado de fora, mas não é da nossa essência. E ele queria dizer que o importante é o que a gente emite. Não adianta falar de Deus e não agir como Deus quer que a gente haja. Não adianta se intitular cristão e não agir de uma forma cristã, né? Não adianta a gente estar na frente do indivíduo, né, despachando elogios e pelas costas comentando indevidamente. Isso é ato exterior, né? Para público a gente age de uma forma, na intimidade agimos de outra. E era isso que Jesus então queria dizer. E numa outra passagem, né, ele menciona que nós enxergamos um margueiro no olho do próximo e não enxergamos a trava que está na nossa. O argueiro é um pequeno cisco, uma pequena sujeirinha, e a trava, né, um objeto maior, mais contundente. Então a gente enxerga o argueiro, né, e não enxerga. Então a gente potencializa o erro alheio sem avaliar, né, as nossas fragilidades, os nossos equívocos. E os espíritos amigos então vêm em nosso socorro, nos esclarecer os danos que isto, né, acarreta. Dentro da farta literatura espírita, né, que são outros instrumentos, né, de nos clarear, né, os objetivos existenciais de todos nós, né, pela magnífica obra do Chico Xavier, em especial pelo espírito André Luiz. Em uma das suas obras ele conta, né, uma situação de um casal que havia sido casal, né, aqui na Terra, já desencarnados, e que estavam trabalhando numa colônia espiritual, né, a Ismália e o Alfredo, né, o nosso amigo André talvez vai lembrar desse episódio. E neste contexto lá, André Luiz, naquele
naquele ambiente, né, dessa colônia espiritual, vem o Alfredo querendo fazer como a gente faz, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer jogar para fora, né? Chega o amigo, pá, tô com um problemão, cara, pá, não sabe a doença, fui no médico hoje, e o Alfredo estava mais ou menos nesse sentido, quer jogar para fora os seus problemas. E ele diz assim, pá, trago um problema sério, né, da minha última passagem. Por invigilância, né, por, digamos assim, ser muito afoito, né, sem checar, né, sem verificar as veracidades, dei vazão, né, à maledicência de um amigo, inclusive tinha sido sócio dele, né, em coisas materiais. E aí esse amigo, né, maledicente, né, por hábito, começou a fazer intrigas sobre a sua esposa, né, a Ismália. E ele sem, digamos assim, observar, né, não era uma pessoa digna, uma pessoa honesta, e ele começou, né, a valorizar a informação do amigo, em detrimento da esposa, ao ponto de abandonar a esposa. Né, abandonar a esposa. E saiu pelo mundo. Tempo depois ele soube que a esposa havia desencarnado 2 anos depois, abandonada, com pneumonia, e ele também, né, como todos vão, né, foi para a pátria espiritual, sem que antes este amigo maledicente, também à beira, né, do desencarne, confidenciou que ele havia feito intrigas. E ele chegou no mundo espiritual perturbado, uma situação terrível, terrível. E eis quem veio socorrê-lo, a própria esposa, porque era uma pessoa com espírito elevado, uma pessoa de bem, né, nunca levou para a maldade, nem tampouco pelo rancor, e veio auxiliá-lo. No mundo espiritual, embora ele estivesse trabalhando no mesmo ambiente, eles estavam em vibrações diferentes. Ele ainda não podia ir aonde ela estava, né? Mas era uma pessoa abnegada, uma pessoa do bem. E ele dizendo então que por esta invigilância ele perdeu a paz, perdeu o lar, né? Perdeu a companheira, perdeu a reencarnação, teve grandes prejuízos, né? E diz assim, não roubei, não matei, né? Aqueles grandes crimes que normalmente a gente chama atenção, né? Só porque valorizei informações indevidas e ainda julguei a minha companheira. E olha que ele tinha sido vítima como a esposa, só que ele mesmo vítima, ele colaborou com a informação, mesmo que de forma indireta. E mais adiante, o André Luiz se depara, né, lá aqueles que são acolhidos no plano espiritual, de um espírito numa situação terrível, né, de loucura extrema. E olha que ele já estava melhor, já tinha sido resgatado, já tinha sido amparado, inclusive com o apoio da Ismália e do Alfredo, que tinha sido maledicente, né? Porque primeiro ele tinha isso como hábito, não era só a Ismália e o Vicente que tinha, a Ismália e o Alfredo que tinham sido suas vítimas. Ele falava, era hábito, como muitos de nós temos, né? E ele estava numa situação terrível, perturbadíssimo, né? E não estava pior da abnegação destes espíritos, que poderiam ter agido diferente como a maioria de nós agiria, né? Que é o rancor, que é a ira, inclusive querendo a vingança, como normalmente se vê nos trabalhos mediúnicos desta ordem, né? Mas, né, o Alfredo, amparado pela Ismália, conseguiu se dar conta, tal, resolver auxiliar o outro, e estava neste contexto, né, que envolveu uma série, né, de indivíduos espirituais e comprometeu as existências futuras deles. Tanto que este caluniador, né, eles estavam preparando a reencarnação dele numa situação nem tão agradável, né, e que a própria Ismália estava intercedendo com uma outra caluniada que já estava preparando a reencarnação na Terra e iria acolher aquele caluniador no lar. Então vejam, meus irmãos, os reflexos que isto acarreta para as vidas seguintes. Então nós nos intoxicamos, nós intoxicamos o ambiente,
Da mesma forma que nós temos que tratar a nossa natureza, como muito bem abordado na abertura, essa dádiva divina, este grande lar chamado Terra, né? Então a gente se preocupa com as poluições, né, de uma forma geral, mas tem uma poluição muito mais perversa, muito mais danosa, que é a poluição mental. A psicosfera da Terra ela é poluída pelas nossas emissões mentais. Nós respiramos um ar poluído de energias equivocadas que nós mesmos emanamos. Então não é só o fato de falar de alguém, não é só o fato de fazer comentários desnecessários. E com um detalhe, a gente ainda às vezes de valorizar a informação, a gente tem o hábito, né, de dar requintes, né, de melhorar a informação, mas a gente melhora sempre, né, para pior. Então, tem um espírita já desencarnado, Richard Simonetti, que já mencionamos ele aqui em outras oportunidades, né, lá da cidade de Bauru, desencarnado há poucos anos, que tem também algumas obras maravilhosas, palestrante magistral, e ele, né, disse em uma de suas obras que a gente vai distorcendo para pior a informação. Então ele diz assim, olha, o fulano paga suas contas atrasadas. E aí a informação vai indo, lá na esquina estão dizendo, ó, o fulano é ladrão. É bem assim que funciona. Aí, olha, a fulana ali, né, vive passeando, vive na rua, né, nunca está em casa. E vai indo lá adiante, olha, a fulana está traindo o marido. Então vejam que aquela conversa que não levava a lugar nenhum, né, a gente começa a causar dano. E a gente vai aproveitando, inclusive, né, da tecnologia para que este dano ele alcance o maior número de pessoas. Então a gente vê hoje, né, pelas mídias sociais, pelas informações em tempo reais, né, os danos, né, os prejuízos que isso acarreta. A gente recebe uma informação e como a gente gostaria que aquela informação fosse verdadeira, a gente já verdadeira. Se eu gosto é porque tem que ser verdade. Inclusive diz alguns estudos que a gente tem o viés de confirmação. É mais ou menos o sentido seguinte, se a informação é como eu gosto, como eu penso, é verdade. Se a informação não é do jeito que eu gosto, não é verdade. Então a gente acaba filtrando sempre pelo nosso entendimento, pelo nosso viés. E se o nosso entendimento está errado, né, nós vamos aceitar tudo errado. Então são estudos que tem por aí, né, que não é a minha área, não vou me alongar, né, neste assunto. Mas para dizer então, né, que a gente passa adiante. E o espírito de Emmanuel, do Emmanuel, ele alerta sobre isso, sobre os danos, né, que nós vamos desencadear, em primeiro lugar, em nós mesmos. E depois em todo um contexto evolutivo. Por sua vez, o grande pensador Sócrates, inclusive é um dos colaboradores do Livro dos Espíritos, aquela série de perguntas que Kardec fez aos espíritos superiores sobre vários temas, né? E o Sócrates, né? Aquele grego, né, milenar, bastante conhecido, ele dizia que a gente tem que ver assim, primeiro, a informação, ela é verdade? Ela é verdadeira? Ela tem bondade? E ela é útil? Se eu não preencher esses 3 requisitos, não me interessa. Mas a gente não quer nem saber disso, né? É bom falar, né? É bom comentar. Então, meus irmãos, se alguma coisa a gente pode fazer para nos transformar, está aí um ponto muito útil. Nós vamos aliviar a Terra de algumas miasmas desnecessários, poluidores, né? Vamos deixar de nos intoxicar, vamos deixar, né, de criar dano para o nosso próximo, porque a gente está dirigindo dardos mentais, pequenas flechinhas que daqui a pouco o outro também, pelos seus distúrbios, pelo seu desequilíbrio, vai assimilar. Fora que às vezes a informação pode acarretar esses danos aí que nós estamos comentando. Mas não para aí. Ainda na obra de André Luiz, desta vez num outro livro, né, o livro Missionários da Luz, o 3º livro da série, ele relata um episódio em que um trabalhador, nem diria esse termo, um encarnado, que ele
regularmente participava de uma atividade à noite espiritual. Os irmãos já devem ter ouvido, né, em outras oportunidades, que o nosso organismo físico descansa, mas o nosso espírito está livre. E o espírito daquele indivíduo se reunia, né, regularmente num ambiente de estudos no mundo espiritual. E naquele dia, este indivíduo não foi, o Vieira. E o organizador espiritual lá daquele trabalho, o Alexandre, designou o André Luiz, junto com outro parceiro, disse: dá uma olhadinha o que aconteceu com o Vieira que não veio ainda. Certamente ele já sabia, né, Rui? Ele só quis dar a parte didática. Foi o André Luiz com o parceiro até onde residia o tal de Vieira, encarnado. Chegando lá, ele estava dormindo, seu quarto confortável, mas num pesadelo terrível, emitindo grunhidos, se debatendo, sudorento, e uma figura meio estranha, meio esquisita ali. Aí chegou ali, começaram a conversar com aquela figura que estava ali, perguntaram: amigo? Esse aí você dizia meu amigo. Ele já estava desencarnado. Você dizia um amigo. Só que hoje de tarde, numa reunião de família, como normalmente ele faz, ou seja, ele já era meio regular nisso também, começou a fazer comentários sobre mim. E ainda em verdades. E agora eu vim aqui saber por que ele está agindo assim. Por que ele está agindo dessa forma? Porque todos sabem o que eu estou passando no mundo espiritual. E eu não preciso ouvir comentários, daqueles que se dizem meus amigos. Comentários falsos, não verdadeiros e maledicentes. Ou seja, a gente fala do encarnado, do amigo, às vezes do irmão, do pai, do vizinho, do primo. Ele estava falando de um que já tinha ido para o mundo espiritual, e numa reunião familiar, que às vezes acontece conosco, começaram a falar: o fulano, lembra daquele que já morreu e tal, e começaram a fazer comentário. E o sujeito de noite foi lá cobrar a conta. Então a gente pensa que aquele comentário ficou só entre nós. Aquele comentário ficou restrito àquele ambiente. Não fica restrito. Os pensamentos não têm fronteira. Não tem limite. Então aí, meus irmãos, a gente tem uma pálida noção dos reflexos de comentários desnecessários que todos nós fizemos. Lamentavelmente, no ambiente terreno em que vivemos, isso seriam as exceções daqueles espíritos de grande tarefa, de grande missão espiritual. Os comentários no ambiente de trabalho, como inclusive onde se reúne duas pessoas, pode ter certeza. Se não é num ambiente formal, com uma situação bem centrada, com tarefas definidas, os comentários vêm. Seja sobre política, sobre administração, sobre família, enfim, o que quer que seja. Inclusive há relatos espirituais também de reuniões nobres, de vários credos religiosos, em que as pessoas estão lá e ficam comentando: mas olha só o fulano, olha a Beltrano, olha não sei o que, olha quem é que aqui tá ali, mas lá fora é assim e tal. Ficam os comentários, ou seja, nem vibram no ambiente de energias saudáveis, que é uma ilha de energias saudáveis, esses templos de fé, que emite amor, que obram na caridade. E o indivíduo está alheio a isso, fazendo aquilo que habitualmente ele faz, que é falar da vida alheia. Então as mensagens estão aí, já eram alertadas antes de Cristo, no Velho Testamento. Jesus potencializou essas informações, seus apóstolos continuaram nessa tarefa. Então nós temos as informações de Tiago, aqueles seguidores, Paulo, nas suas grandes cartas, alertando sobre os danos de falar da vida alheia. Os espíritos, de uma forma geral, hoje, com a clareza que eles nos atendem, nos chamam a atenção sobre a necessidade desta reformulação.
de alterar a nossa essência, né? E fazer efeito aquilo que a gente quer, que se a doutrina espírita, né, possa ser útil e que seja na utilidade de nos transformar para melhor. E a gente dominar, né, com as más tendências. Né? E foi inclusive assim, né, que a Kardec recomendou. Se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço de domar as suas más tendências. Então diz que não é o santinho, não é o sempre certinho, que, primeiro, quem precisa, né, domar as más tendências é quem as tem. Então todos nós. Quem é que precisa transformar moralmente? É aquele que ainda não está transformado. Todos nós. Então que a gente possa se apropriar dessas informações, que eu sei que é difícil. Mas a gente está falando aqui, quando a gente vê, nem se dá conta que a gente está fazendo comentários que não levam a lugar nenhum. Então os irmãos podem ter certeza, né, do que aqui estamos afirmando. Causam danos, sim. Danos. E a primeira vítima somos nós mesmos. Nós mesmos. Então que a gente possa efetivamente ter aquele esforço. Né? E ao longo do tempo a gente pode se dizer, hoje eu estou melhor do que ontem. Né? E se a gente conseguir fazer essa afirmativa, né, a nossa existência aqui como espíritos reencarnantes já foi proveitosa. Né? Agradeço então a oportunidade da casa, desejar a todos que a gente possa ter essa força, essa energia da nossa reformulação, e ao tempo que também desejo a todos muita paz. Obrigado. Que assim seja.